80 e 90, isso era muito maior. Sem acesso a muita coisa, sem educação de qualidade e principalmente sem internet, os meninos eram criados muito mais nos campinhos de barro da vila do que pelos pais que estavam trabalhando para garantir o pão de cada dia. Isso quando esses meninos tinham pais. Então o sonho era transformar a bola que era a diversão no ganha-pão e na oportunidade de mudar a vida de toda a família. Era o sonho de sair daqui para chegar aqui. E foi na Lusa que Denner Augusto de Souza transformou todos os seus sonhos e inspirou milhares de meninos do Brasil inteiro. Ele fazia dentro de campo o que a gente fazia no campinho da vila. Ele fazia contra gigantes como Corinthians, São Paulo, Santos, o que a gente fazia no jogo contra a Rua de Baixo, contra outra vila. O Denner ensinou que dava para sonhar, mas infelizmente o sonho não durou muito tempo. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva agora para você me dar uma moral e apoiar o nosso trabalho. E agora eu vou te contar a história do Denner. Denner Augusto de Souza nasceu em abril de 1971 em São Paulo. Ele cresceu na zona norte de São Paulo e era torcedor fanático do São Paulo Futebol Clube. Desde os 8 anos de idade, era órfão de pai e muito cedo teve que começar a trabalhar com os irmãos para ajudar no sustento da família. Já mais crescido, estudava de manhã e trabalhava à noite e jogava futebol de salão onde ganhava por partida, onde conseguia levar algum dinheiro. Aos 11 anos, Denner entrou pela primeira vez no Canindé para defender a Portuguesa pelo time mirim, mas aos 15 anos teve que abandonar o clube para trabalhar e ajudar a mãe com as despesas de casa. Passou pelo São Paulo na base, mas não deu certo, e em 1988 retornou à Lusa, e o treinador José Wilson o colocou para treinar entre os profissionais. Denner treinava entre os profissionais e jogava pelos juniores. Mas em 1991, Denner foi o principal jogador da Copa São Paulo de Futebol Júnior e levou a Lusa ao título. E então ele foi promovido aos profissionais e encantou a todo o país com as suas atuações. A Lusa via em Denner, então, uma grande possibilidade de faturar com a venda do passe do atleta. Denner acabou se tornando um jogador caro para a Lusa, que tinha suas limitações financeiras, e aguardando uma proposta então de fora do país. Denner foi emprestado em 1993 para o Grêmio, onde foi campeão gaúcho. O Grêmio até queria comprar o jogador em definitivo, mas o valor que a Lusa pedia era muito alto e o Grêmio não teve condições de realizar a compra. Denner então retornou à Lusa ainda em 93 para a disputa do Campeonato Brasileiro e em 1994 foi emprestado ao Gigante da Colina. E no Vasco, Denner foi campeão da Taça Guanabara. Foi no Vasco que, durante uma excursão para a Argentina, ele enfrentou o New Old Boys de Diego Armando Maradona. Denner acabou com o jogo e o time argentino, com Maradona em campo, nem viu a cor da bola. Após o jogo, Maradona disse que Denner seria o melhor jogador do mundo e que sua capacidade de drible e de definir o jogo eram completamente incríveis. A torcida do Vasco amava Denner e entoava o canto: "É Cafuné, é Cafuné, o Denner é a mistura do Garrincha com o Pelé". Exagerado? Talvez sim, mas a paixão da torcida não pode ser mensurada por razão. O empréstimo para o Vasco havia dado certo. O Stuttgart da Alemanha veio ao Brasil e se reuniu com a Portuguesa e com Denner para acertar os detalhes da transferência do jogador para a Alemanha. Denner iria brilhar em solo europeu. Voltaria ainda ao Vasco enquanto seus agentes e o clube acertassem os detalhes. Era o mês de abril. Em pouco tempo, Parreira anunciaria a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, e Denner poderia estar no grupo, como confirmou alguns anos depois o próprio treinador Carlos Alberto Parreira. Denner resolveu então voltar ao Rio de Janeiro de carro, em plena madrugada. Um amigo dirigindo, Denner no banco do lado, reclinou o banco demais para dormir. Por obra do destino, do acaso ou dos planos divinos, quis a vida que naquela madrugada de 19 de abril, às 5h15, o Mitsubishi Eclipse branco de Denner, com a placa que tinha suas iniciais DNR e o número, que era o seu preferido, 0010, colidisse com uma árvore após o motorista, Otto, amigo de Denner, dormir ao volante em alta velocidade. O acidente
foi fatal. Na posição que Denner estava, o cinto de segurança esmagou sua laringe, causando uma lesão no pescoço. A morte foi por asfixia. Em homenagem ao jogador, no mesmo ano da sua morte foi disputada a Copa Denner, torneio reunindo Cruzeiro, Atlético, ambos de Minas, Botafogo, Vasco, do Rio de Janeiro, Portuguesa e Santos de São Paulo. O Santos foi quem se sagrou campeão da competição ao vencer na final o Atlético Mineiro por 4-2. Também, numa homenagem ao jogador, uma placa foi colocada no local do acidente com a frase "Aqui morreu um poeta do futebol". Em 2012, a Portuguesa lançou uma camisa comemorativa que fez referência ao golaço que ele marcou no Canindé contra a Inter de Limeira em 91, um dos mais bonitos da sua carreira. Em dezembro de 2016, 22 anos após sua morte, o filósofo e historiador Luciano Ubirajara lançou a biografia do craque com o título Denner, o Deus do Drible. E em 2019, em sua homenagem, a Federação Paulista de Futebol e o Globoesporte.com passaram a coroar o gol mais bonito da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o prêmio Denner. Denner deixou a esposa, viúva e 3 filhos. Após a morte de Denner, a família tinha direito a parte do dinheiro do seguro do jogador. A família reclamou na justiça os seus direitos e, após 10 anos de julgamento, enfim o tribunal decidiu a favor da família e que o Vasco teria que pagar esse valor. Bom, a Portuguesa recebeu a parte dela, mas a família não. Enfim, após 13 anos após toda essa discussão, foi que Vasco e a família de Denner conseguiram chegar a um acordo para o pagamento da dívida. A morte de Denner não significou o fim do futebol arte. Não, depois deles vieram Robinho, que se baseava no futebol do Denner, veio o Neymar e muitos outros. A coisa é que o Denner deixou um "e se" na cabeça de todo aquele que ama futebol. E se o Denner não tivesse ido embora de madrugada? E se ele tivesse ido de avião? Se ele tivesse ido para a Copa de 94? E se ele fosse para a de 98? E se o Denner tivesse brilhado na Europa? E se? Cara, é um "se" que a gente nunca vai descobrir. Mas o Denner deixou pra gente uma lição. Dá pra você driblar adversário difícil, dá pra você driblar a dificuldade, dá pra você driblar os seus problemas e vencer na vida. Só não dá mesmo pra gente driblar a morte. Mas se um dia te perguntarem o tamanho do talento do Denner, lembra que quase 3 décadas depois, todo mundo ainda tem um "e se" gigantesco sobre o Denner. O talento do Denner era tão grande quanto é o sonho de cada menino de se tornar jogador de futebol e salvar sua família inteira. E é por isso que até hoje, cada moleque de periferia, cada moleque sem pai, cada moleque da favela ainda continua tentando se tornar um jogador de futebol. É por isso que ainda olham pra ela e se perguntam: e se? E se der certo? E se você não curtiu esse vídeo ainda, dá o seu like agora e deixa o seu comentário aqui. Onde é que você acha que o Denner podia ter chegado? Quero saber a sua opinião. Tamo junto demais. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!